Paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em São Bernardo do Campo. Hoje nós continuaremos estudando, nesse segundo trimestre de 2020, a carta do apóstolo Paulo à Igreja de Éfeso, e cujo tema do nosso trimestre é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estudaremos a lição de número 4, cujo título é A Iluminação Espiritual do Crente. O texto áureo é para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática, a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe eu não farei, mas os irmãos a façam, está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. O objetivo da nossa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada ou vocação, que tem o mesmo significado, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. O apóstolo Paulo faz uma oração intercessora em favor dos fiéis da igreja de Éfeso, uma confissão de louvor e exaltação ao Senhor por nossa eleição, por ter nos escolhido. Importante aqui dizer que nas orações de Paulo, todas que ele fez nas prisões, das cartas de Efésios, Filipenses e Colossenses, em nenhuma delas ele pede por coisas materiais. A sua ênfase é na percepção espiritual e sobre o verdadeiro caráter cristão. Em sua oração, o apóstolo Paulo intercede em favor dos fiéis da igreja de Éfeso. No versículo 16, para que seja concedido o espírito de sabedoria e de revelação que vem do Espírito Santo. Encontramos também em Isaías, no capítulo 11, versículo 2, João, capítulo 14, do versículo 25 ao 26, capítulo 16, do versículo 12 e 14, caso os irmãos queiram fazer a leitura. Visto que o homem precisa que o Espírito o ilumina. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Porque só o Espírito revela a verdade da palavra e nos dá a sabedoria para compreendê-la e aplicá-la. As palavras de Paulo possuem autoridade porque sua fonte é o Espírito Santo. E sob a sua inspiração escreveu muitos pensamentos e as palavras de Deus. O nosso tópico 1, o título é A Esperança da Vocação ou da Chamada e as Riquezas da Glória. Paulo, em sua súplica a Deus, em sua oração por iluminação aos crentes de Éfeso, faz 4 pedidos. Importante aqui eu mencionar que Paulo, assim como nós, quando orarmos, nós temos que orar ao Pai em nome de Jesus Cristo e na companhia do Espírito Santo. Isso nunca é demais nós fazermos menção, nós falarmos, porque é um ensinamento de Jesus Cristo, está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 9. Também está em João, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Os pedidos de Paulo são que o Senhor desse o seu conhecimento e o espírito de sabedoria. Importante também destacar que essa iluminação em seu conhecimento é o esclarecimento que vem do Espírito Santo. Ele é o espírito da sabedoria e do conhecimento. O ser humano ele não é capaz de compreender as coisas de Deus contando apenas com a sua mente natural. A capacidade de ver e de compreender as coisas espirituais não está atrelada à inteligência de cada um de nós, mas sim ao coração. E também essa iluminação é dada ao coração daquele que crê, somente ao coração daquele que crê. Está lá na palavra que os irmãos farão a leitura, que é a nossa leitura em classe,
está em Efésios capítulo 1, versículo 18, sendo que, na Bíblia, o coração representa o ser interior, as nossas emoções, a mente e a volição, que são os nossos atos de vontade. É diferente que considerarmos no ser humano, que é a parte emocional. Então, no ser humano, o coração é a parte emocional, mas na Bíblia são as nossas emoções, são os atos da nossa vontade e é a nossa mente. Os olhos do coração devem ser abertos pelo Espírito de Deus. Observem essa frase, que os olhos do nosso coração não podem ser abertos apenas com esse sentimento nosso, do homem, mas sim precisa ser pelo Espírito Santo de Deus. É diferente. Representa o interior, as nossas emoções. O cristão deve crescer no conhecimento de Deus. Não basta conhecer a Deus apenas como seu Salvador. Nós devemos conhecê-lo como Pai, como um amigo, como um guia, e quanto mais o conhecermos, mais gratificante será a nossa vida espiritual. Ter conhecimento é ter intimidade com Deus. O segundo pedido que Paulo faz é que o Senhor desse o espírito da revelação aos fiéis de Éfeso. A revelação significa descoberta, aparição, manifestação. É a remoção do véu da ignorância da escuridão pela transmissão da luz e do conhecimento. O terceiro pedido é pela ação do Espírito Santo, que ele ampliasse ainda mais a visão deles, dos fiéis de Éfeso, a respeito das coisas espirituais. Depois que os crentes de Éfeso já tinham tido a iluminação dos olhos do seu entendimento, esse pedido de Paulo era para que soubessem qual era a esperança da sua vocação, a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Importante frisar, irmãos, que esperança na Bíblia não é apenas esperar que isso aconteça. Esperança da sua vocação é a esperança do chamamento em Cristo que temos. Ele nos chamou para fora, por isso somos a sua igreja. Aliás, essa é a nossa esperança, é a chamada de Cristo que nos garante um futuro maravilhoso. A palavra igreja é uma combinação de dois termos gregos que significam chamado para fora. Por isso que somos tidos também por Jesus como a sua igreja. Esse termo bíblico esperança implica em certeza quanto ao nosso futuro. O cristão espera, evidentemente, pela volta de Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja, redimida, lavada e selada com o Espírito Santo. Quando estávamos perdidos, nós não tínhamos esperança. Está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 12. Mas em Jesus temos uma viva esperança. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que nos dá ânimo a cada dia. É uma força dinâmica em nossa vida que nos estimula a sermos puros, obedientes e fiéis. Isso que significa a esperança na Bíblia para nós. Nos estimula a sermos fiéis, obedientes e puros, a nos prepararmos a sermos santos. O quarto pedido, Paulo queria que eles soubessem também as riquezas da glória da sua herança nos santos. Qual seja as maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, aquelas que já usufruímos, que já experimentamos, qual seja o perdão, a adoção como filhos, o selo do Espírito Santo e as que desfrutaremos no futuro, no porvir. Deus, meus irmãos, nos trata com base no futuro e não no nosso passado. Nós, cristãos, vivemos no futuro. Nossa vida é controlada por aquilo que seremos quando Cristo voltar. Visto que somos herança de Deus, vivemos de modo a lhe agradar e a glorificá-lo. As coisas que o olho não viu,
o ouvido não ouviu e sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Glorioso, glória a Deus. Somos herança de Deus, somos o seu tesouro. Deus nos considera parte da sua grande riqueza. Isso é glorioso demais, meus irmãos. Sermos a grande riqueza do nosso Deus, sermos o tesouro de Deus. Passando para o tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. No versículo 19 do capítulo 1 da carta aos Efésios, Paulo faz uma revelação para que os salvos em Éfeso pudessem entender a sobreexcelente grandeza. Essa sobreexcelente é mesmo que extraordinária, a extraordinária grandeza do poder de Deus, utilizando diferentes palavras gregas para nos mostrar qual a grandeza insuperável de seu poder para conosco que cremos, somente para conosco que cremos, segundo a operação do poder da sua força. E por que nós precisamos do seu poder? Por que nós que cremos precisamos desse poder? Nós, irmãos, precisamos desse poder por vários motivos. Porque somos fracos demais por natureza para dar o devido valor e nos apropriarmos das riquezas e sabermos usá-las corretamente. Somente o poder de Deus nos capacita para usarmos essas riquezas. Segundo, temos inimigos espirituais ou adversários espirituais que desejam tomar essas riquezas de nós. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, no capítulo 6, versículo 11 e 12. E com as nossas próprias forças, somos incapazes de derrotá-los, de derrotar esses inimigos espirituais ou adversários. Somente é possível derrotá-los pelo poder do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo tem como objetivo nos conscientizar da grandeza do poder de Deus, para que não venhamos a falhar no uso de nossas riquezas e que não sejamos privados dela pelo inimigo, para que nós não sejamos roubados pelo inimigo dessas riquezas que nós temos pelo poder do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o poder de Deus era medido por sua criação. Isaías relata isso no livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 12 ao 27, quando Isaías descreve o poder de Deus para criar, a sua provisão para manter e a sua presença para ajudar. Ou também era medido pelos milagres do êxodo de Israel do Egito, que está lá registrado no livro de Jeremias, no capítulo 16, versículo 14. No Novo Testamento, descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. E hoje em dia, nós medimos o poder de Deus pelo milagre da ressurreição de Cristo. No tópico 3, o último tópico da nossa lição 4, Cristo é o nosso exemplo de exaltação. Nenhuma autoridade ou potestade, seja humana, seja espiritual, é maior do que Jesus Cristo, o Filho exaltado de Deus que está acima de tudo, e nenhum inimigo futuro poderá vencê-lo, pois ele já foi exaltado muito acima de todas as potências. O apóstolo Paulo nos apresenta 3 exemplos irrefutáveis, evidentes, que são indiscutíveis da força desse poder de Deus a partir de Cristo Jesus. O primeiro, a ressurreição de Cristo, que está em Efésios capítulo 1, no versículo 20, a parte A. Segundo, a ascensão de Cristo à direita de Deus, que está em Efésios capítulo 1, versículo 20, parte B. E a terceira é a elevação de Cristo acima de todo domínio, que está em Efésios capítulo 1, no versículo 21, na parte A. A ressurreição de Jesus, meus irmãos,
é a garantia de que igualmente seremos ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Visto que o mesmo poder que o ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Observe que a todo tempo Paulo trata dos salvos, que são os fiéis, os crentes, que realmente são os lavados, aqueles que possuem fé, aqueles que também oram um em favor dos outros, como manda nosso Pai Celestial. A ressurreição de Cristo para nós, os salvos em Cristo, é a garantia da nossa fé, a comprovação de que realmente poderemos ser salvos e que a pregação do Evangelho é uma realidade. Não se trata de uma fantasia ou de uma imaginação das nossas mentes. E por último, que a vitória de Cristo sobre a morte e as trevas também está assegurada e garantida aos salvos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 55 ao 57. E a última é que Cristo cobre a igreja de dons e de bênçãos. A elevação de Cristo acima de todo domínio está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 21, parte A. Jesus está acima dos anjos, foi constituído como Senhor e Cristo, como aquele que há de julgar a todos, e quem é a cabeça da igreja, e a igreja se constitui em seu corpo, é aquele que tem o comando do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia! Para concluir, nós precisamos fortalecer o nosso homem interior, ou o nosso eu, de modo que tudo em nós resplandeça, irmãos, a glória de Deus. As nossas mentes precisam estar elevadas aos céus, pensarmos somente nas coisas do céu, coisas espirituais, coisas celestiais. Não devemos viver de modo inseguros, preocupados com o nosso amanhã. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Devemos viver de maneira dedicada e consagrada ao Senhor, para que possamos entender a iluminação suplicada pelo apóstolo Paulo, para que possamos compreender acerca de quem nós somos e a quem nós pertencemos. E assim eu concluo a nossa lição 4. Conto com a presença de todos para aprendermos juntos a próxima lição e aproveito para agradecer a Deus por essa rica oportunidade e que o nosso Senhor seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Que o nosso Deus poderoso continue a nos guardar, continue a nos livrar, continue a nos abençoar, que nos dê sabedoria para enfrentarmos os dias difíceis que sabemos que se cumprirão conforme está na sua palavra e que estão por vir. Que em nome de Jesus Cristo sejamos todos agraciados pela misericórdia do Senhor e que sejamos cheios da graça e do Espírito Santo de Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, um grande abraço a todos, em breve nós nos veremos. Amém.